Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, abram sua Bíblia comigo, livro do 1 Reis, capítulo 19 e versículo 11. Enquanto você procura, quero expressar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, para adorá-lo, exaltá-lo e servir a igreja com uma palavra. Agradeço a Deus pela vida do irmão Samuel. Já sei que é a bênção de Deus só pelo nome. Deus abençoe sua vida, sua família. Muito grato pela oportunidade. Deus abençoe a mocidade desta igreja. Deus abençoe a vida de cada irmão, a vida deste conjunto. Meus irmãos que me acompanham ali de Forqueta, meus pais, meu amigo irmão Josué. Grato pela vida do irmão Josué, meu líder ali na Forqueta, que Deus lhe abençoe. Fiquei feliz em rever aqui irmão Adelar. Deus abençoe sua vida. Irmão Adelar muitas vezes me convidou para pregar ali na congregação da de Santo Antônio. E tenho um grande carinho por essa congregação, porque a partir dali Deus começou a abrir muitas portas para mim ministrar a palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 19 e versículo 11 nos diz: Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar, e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Você pode se assentar louvando a Deus. Quando nosso irmão nos fez o convite, busquei uma direção do Senhor e o Espírito de Deus me direcionou a este texto, me fez lembrar da história do profeta Elias. E um tema para nós esta noite é que Deus tem os seus meios, as suas maneiras de encontrar aquele que foge do chamado. Quando nós vamos ler o livro do 1 Reis, a partir do capítulo 17, nós vamos ter a informação deste homem chamado Elias, um homem que era tesbita e que habitava na terra de Gileade. Um homem que me chama a atenção, um homem sem genealogia. Quando lemos a Bíblia Sagrada, não encontramos mais informações a respeito do profeta, apenas que ele é um tesbita que habitava em Gileade. É um homem sem genealogia. E eu já quero aqui abrir um parênteses. Deus não se importa com a tua ou com a minha genealogia. O que você quer dizer, pregador? Deus não se importa com de que família você vem, se você vem de uma família sacerdotal, se você vem de uma família da realeza, ou se você está no anonimato. Deus não se importa com a tua genealogia. Você pode sim ser filho de obreiro, e Deus pode te usar, mas você também pode ser alguém que está no anonimato, que não é conhecido, e Deus pode te levantar. Elias, não temos essa informação, se ele vem ou não de uma família sacerdotal, se ele vem ou não de uma família de reis, mas nós sabemos que Elias foi um homem usado por Deus. Deus o levantou e usou ele, independente ou não de sua família era conhecida, tinha boa fama ou se não tinha, mas Deus naquele tempo levantou Elias para ser profeta. E eu digo a você, não importa como você está, de onde você vem, aonde você surgiu, o que importa é que Deus essa noite está levantando você neste tempo e vai usar você nesses dias para que você carregue uma palavra de Deus. Elias, um homem sem genealogia, porém, um homem que era sensível à voz do Senhor. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 3,
a voz de Deus vem ao profeta, e Deus ordena a ele ir ao ribeiro de Querite, após ele ter profetizado que os céus iriam se fechar e não haveria mais chuva sobre a terra. Elias é sensível à voz do Senhor, e só quem tem intimidade com Deus é sensível à voz do Senhor. No mesmo capítulo 17, versículo 8, veio a palavra do Senhor ao profeta. No versículo 9, Deus dá uma ordem para ele se mover daquele ribeiro, sair daquele lugar, ir para uma cidade chamada Sarepta, aonde uma viúva iria sustentar ele. Elias é sensível à voz do Senhor, mas ele não só é sensível, mas como também ele é obediente à ordem que o Senhor dava para ele, e ele só se movimentava, só se movia, só ia de um lugar para outro, obedecendo à voz de Deus. E muitas vezes nós até somos sensíveis a essa voz, muitas vezes nós até escutamos a voz do Senhor, porém nós não obedecemos a ordem de Deus, queremos fazer o contrário, queremos nos desviar do propósito. Mas Elias, ele era sensível à voz do Senhor, mas ele também era obediente à voz do Senhor. E nesse capítulo 17, nós vemos Elias sendo usado por Deus na vida daquela viúva. Elias chega na cidade, na localidade que Deus mandou ele ir, chamada Sarepta. E ele encontra ali uma viúva, pede para ela um pouco de água. E enquanto ela vai, ele chama ela mais uma vez e pede para ela um pão ou um bolo, conforme está na tradução da sua Bíblia. E ela diz: não tenho apenas um pouco de farinha e azeite para preparar algo para mim e para meu filho, para nós comermos e depois nós vamos morrer. Mas Elias diz: vai, prepara, traz para mim primeiro e depois para você e seu filho. Aquela mulher não conhecia muito bem um profeta, mas ela foi obediente a que o homem de Deus estava dizendo. E quando nós somos obedientes à vontade de Deus, o Senhor age de maneira sobrenatural em nossa vida. Aquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, ela vai ter, não só para ela, vai ter para o profeta, mas vai ter por durante 3 anos, enquanto não chovia na terra, o Senhor sustentava ela. Aquilo que parece pouco aos teus olhos, aquilo que parece ser pouco aos olhos dos homens, vai ser o suficiente para que Deus possa gerar um milagre na tua vida. Aquilo que é pouco para você vai servir de canal de bênção para que o Senhor possa agir com mão forte na tua vida e operar o sobrenatural dele na tua vida. Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas quando os colocados, entregues nas mãos certas, se tornam o suficiente para alimentar uma multidão. O que eu quero dizer para você: pode parecer pouco esse louvor, pode parecer pouco essa mensagem, pode parecer pouco essa oração, mas quando entregues ao Senhor, o Senhor vai fazer de você ferramenta, instrumento e canal de bênção na mão dele, para que você possa contemplar o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia! Mais uma vez, a voz do Senhor vem ao profeta. No capítulo 18, no versículo 1, Deus ordena a Elias se encontrar com Acabe. E nesse mesmo capítulo, o escritor deste livro nos traz uma informação de que Acabe tinha um servo, um mordomo, administrador, cuidador do seu palácio, por um homem chamado Obadias, e está no versículo 3 do capítulo 18. O que me chama a atenção é que o escritor diz: Acabe chamou Obadias, seu mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia ao Senhor. Independente do nosso trabalho, das nossas atividades do dia a dia, nada nos impede de amar ao Senhor e de temer ao Senhor.
O que acontece, que com a correria do dia a dia, nós nos esquecemos de Deus. O que acontece é que parece que hoje, as 24 horas de um dia, se tornou pouco para as nossas atividades, e se tornou mais pouco ainda para nós dedicarmos um tempo para Deus. Mas o texto é bem claro, e diz que Obadias, mesmo sendo servo de um homem pagão, que não adorava a Deus, não servia a Deus, ele era temente ao Senhor, ele amava a Deus. E é isso que eu digo para você, que independente do teu trabalho, se teu chefe é crente ou não, independente se lá na sua casa toda a sua família serve a Deus ou não, nada te impede de continuar sendo um servo fiel e temente a Deus, independentemente se o mundo te rotular, se o mundo te taxar de quadrado, de antiquado, nada vai te impedir de continuar temendo ao Deus que te chamou, de continuar servindo aquele que te levantou, em nome de Jesus. Esse homem chamado Obadias é usado como canal de bênção para guardar, esconder 100 profetas, 50 em cada lugar, em cada caverna, e ele sustenta esses profetas com comida e com água. Porque Jezabel naquele tempo estava perseguindo os profetas, estava perseguindo os homens de Deus. Mas eu quero dizer algo de Deus para você, que estar escondido não é estar esquecido. Estar escondido não é estar esquecido. Aqueles profetas, mesmo sendo perseguidos, Deus levantou alguém naquele tempo, chamado Obadias, para que escondesse, para que guardasse, para que sustentasse aqueles profetas em meio à perseguição. Porque estar escondido não é estar esquecido. Quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 2, nos diz que Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, o raptou dentre os filhos do rei, que haviam sido condenados à morte. Ela escondeu de Atalia, junto com sua ama, para que não matassem o menino. Ficou ele 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. E lá no versículo 21, Joás tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. 6 anos escondido, mas não foram 6 anos esquecidos por Deus, 6 anos escondido, mas o Senhor não se esqueceu de Joás. Foram 6 anos escondido, mas 6 anos que o Senhor estava preparando aquele menino para assumir o trono como rei. Porque estar escondido não é estar esquecido. Muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus está demorando na nossa vida, que as promessas não vão se cumprir e que o nosso Deus se esqueceu de nós. Mas eu venho por através dessa palavra dizer para você que estar escondido não é estar esquecido. Estar escondido em Deus é estar vivendo um processo de preparação para viver a promessa de Deus na tua vida. Estar escondido é estar sobre a guarda do Senhor. Estar escondido é estar sob a proteção de Deus. Estar escondido é ser sustentado por Deus. Estar escondido não é ser esquecido por Deus. Estar escondido não é ser esquecido, mas sim guardado e cuidado pelo Todo-Poderoso. O que me chama a atenção é que Atalia queria matar uma geração. O que me chama a atenção é que Atalia queria acabar com uma geração. Mas Deus sempre tem alguém para guardar a nova geração que vai se levantar. Deus sempre tem alguém para instruir e preparar uma nova geração. E aquela mulher, por nome de Jeozeba, foi canal de bênção na vida de Joás. Pegou um menino, guardou um menino. E aonde ela escondeu o menino? Foi no templo do Senhor. Foi na presença do Senhor. Enquanto você está na presença do Senhor, Deus está te guardando. Pode um inimigo querer levantar alguém para matar o ministério do jovem, derrubar o ministério do jovem, acabar com os ministérios do jovem, com seus sonhos, com seus objetivos, mas Deus sempre tem Jeozeba que vai guardar e vai cuidar no menino. Passou 1 ano, estava escondido. Passou 2 anos, estava escondido. 3 anos
anos e o menino está crescendo. No 4º ano ele está vivendo e é no templo do Senhor. No 5º ele cresce, se prepara diante da presença de Deus. No 6º continua escondido, mas quando chega o 7º ano, ele vai viver uma promessa de Deus na sua vida. O Senhor coloca ele sobre o trono e ele é declarado rei sobre Israel, porque estar escondido não é estar esquecido. E eu venho dizer para você que neste tempo o Senhor está levantando alguém para guardar, para cuidar, para zelar, sustentar, instruir, ensinar a próxima geração que está vindo. Você, jovem, já é. O tempo presente vai ser você usado para guardar e instruir a geração que vem depois de você. Eu tenho à minha direita, à minha esquerda, homens que foram usados em um tempo e ainda são usados ainda hoje para guardar e zelar pela minha geração. Mas vai ser a minha geração que vai esconder no templo do Senhor, na presença do Senhor, aqueles que o Senhor há de levantar e cumprir uma promessa. Aleluia! Deus é soberano. Mas assegura que não é a palavra só para o jovem, mas para você que acha que por causa da sua idade, que acha porque o tempo passou e Deus se esqueceu de você, que por causa da tua situação, circunstância, quem sabe por causa da tua saúde ou idade avançada, você acha que Deus não está com você, você acha que o Senhor te esqueceu, porque você já não ganha mais uma oportunidade, porque você já não é convocado, já não é chamado, mas o Senhor está guardando você, o Senhor é quem está escondendo você, porque quando nós olhamos para Obadias, diz que ele guardou, escondeu 100 profetas, e quando falamos de profetas, nós vamos imaginar que são homens experientes, homens experimentados na obra, homens que carregam muita experiência para passar, homens que já têm muito conhecimento. É uma velha geração, mas uma velha geração guardada em Deus, que está sendo cuidada por Deus, que está sendo sustentada por Deus, independente se o tempo passar ou não, o Senhor continua te sustentando, Deus continua te guardando, o Senhor te guarda dessa perseguição, é o Senhor que está com você. Você pode dizer, Deus se esqueceu de mim, mas não, estar escondido não é estar esquecido. Aleluia! Deus é maravilhoso. Obadias tem um encontro com Elias. Elias diz para ele, Obadias, vai ao teu chefe, ao rei, a quem você serve, te encontra com Acabe e diz para ele que você encontrou Elias. Obadias questiona, olha, se eu falar para o meu rei que eu te encontrei e ele vier aqui, o Espírito de Deus te levar, ele vai me matar. Mas Elias diz, não, vai, te encontra com ele e fala que você encontrou Elias. Obadias vai, se encontra com Acabe, e a partir do versículo 16 nós vamos ver o encontro de Elias com o rei Acabe e o desafio proposto pelo profeta. Desafio este que era ir até o monte chamado Carmelo. E os profetas de Baal deveriam ali oferecer sacrifício, porque a nação de Israel estava corrompida. A nação de Israel já não seguia mais a Deus, mas adorava outros deuses. Um deles era Baal e o outro Azerá. E Elias, com muita autoridade, muita ousadia, ele propõe um desafio para os profetas de Baal. Olha, vamos oferecer sacrifício no alto do monte. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Ele propõe, olha, vamos pegar 2 novilhos, vocês preparem um de vocês, façam o seu sacrifício, façam o culto de vocês. E vamos ver se o Deus de vocês vai responder com fogo. E os profetas de Baal começam, gritam, se machucam, se cortam, fazem uma bagunça, um alvoroço, um reboliço, e Baal não responde. Mas quando Elias vai ele fazer o seu sacrifício, ele vai reconstruir o altar, ele vai reedificar o altar, ele vai reformar o altar,
Ele vai dar manutenção para o altar. Ele vai tratar do altar. Ele vai limpar o altar. Porque Deus não manda fogo do céu para que Elias prepare o altar. É o profeta quem prepara o altar, para que Deus mande fogo do céu. E quando nós olhamos a palavra em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7, nós vamos ver um homem chamado Moisés. Um homem, uma tenda e uma nuvem. Diz que Moisés saía do acampamento do povo hebreu e armava uma tenda. Tenda essa chamada tenda do encontro. E quando ele entrava na tenda para falar com Deus, uma nuvem descia na tenda. A presença de Deus descia na tenda. Não é a presença que se manifesta para que Moisés vá falar com Deus. É Moisés quem se direciona a Deus para que Deus se manifeste a Moisés. Não é Moisés que vai esperar Deus falar com ele para ter um encontro com Deus, mas é Moisés quem decide, toma uma atitude, um posicionamento. Eu vou me encontrar com Deus. Aí Deus lá do trono desce e se manifesta a Moisés. Não é Deus que vai se revelar a você para que você saia desse comodismo, saia desse teu lugar acomodado, mas é você quem tem que tomar uma atitude para que Deus se revele a você. Não é Deus que vai mandar fogo sobre a tua vida para que você comece a viver o novo de Deus. É você quem tem que decidir viver novidade de vida com Deus para que Deus mande fogo sobre a tua vida. Não é Deus que manda fogo para o profeta consertar o altar, dar manutenção no altar, mas é o profeta que toma uma decisão de reconstruir o altar, de cuidar do altar, tratar do altar, zelar pelo altar, para que Deus mande fogo do céu. Aleluia! Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, não é Deus que vai chamar primeiro Samuel para que ele comece a servir no templo. É Samuel ainda menino que começa a servir no templo. E mais tarde o Senhor chama Samuel, Samuel. Não vai ser Deus movimentar céus e terra para que você comece a querer viver novas experiências. Você vai buscar novas experiências e o Senhor vai começar a te dar essas experiências. Deus não vai te dar experiências para que você comece a ser um crente de verdade. Você se torna um crente de verdade e o Senhor vai começar a se revelar a você. Eu prego essa noite a uma igreja que veio à casa do Senhor, como bem disse Jesus, a casa chamada casa de oração. Hoje você veio à tenda do encontro e a nuvem do Senhor já está na casa, a glória do Senhor já preencheu esse ambiente. Se você não sentiu ainda, é porque você está esperando um mover de Deus, mas se movimenta primeiro, que você vai ver o mover do sobrenatural de Deus na tua vida. Porque tem coisas que é da nossa responsabilidade, tem coisas que nós temos que fazer para que o Senhor possa operar. 4 dias morto, 4 dias cheirando mal. O velório, aquela tristeza, todo mundo em pranto e chorando. Quando Jesus chega, ele ainda diz: vão lá e removam a pedra. Não é ele que remove a pedra para Lázaro sair. Por quê? Porque remover a pedra, o homem tem capacidade. Agora, levantar defunto, só ele. Eu e você precisamos fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. E quando nós fazemos aquilo que cabe a nós, aquilo que nós temos que fazer, Jesus vai chegar e liberar uma palavra: Lázaro, vem para fora. É Deus te despertando essa noite para que você comece a se colocar na presença dEle. O Senhor permanece no mesmo lugar, no seu trono de glória, mas é você quem tem que ir à tenda do encontro para que a nuvem do Senhor venha descer, para que a presença do Senhor venha até você, para que o fogo de Deus venha do céu até você. Aleluia! Quer um conselho? Isso aqui é Bíblia, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto,
e fechada a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Não sou eu que estou dizendo, mas são palavras de Jesus. Quer te encontrar com Ele? Entra no lugar da intimidade. Vai para a tenda do encontro. Reconstrói esse altar. Dá manutenção nesse altar, para que o fogo de Deus venha cair. Elias então reconstrói o altar, prepara o altar. É mais ousado ainda, manda jogar água por cima do altar 3 vezes. Mas daí quando Elias ora, o Senhor imediatamente responde. Porque quem se preocupa com o altar tem resposta de Deus. Quem se preocupa em viver no altar, Deus responde. Quem se preocupa em ter intimidade com Deus, em ser sensível à voz do Senhor, obediente à ordem do Senhor, Deus responde. E quando Ele responde, não é pouca coisa não. Ele responde com fogo do céu. E é para todo mundo ver que Ele é Deus na tua vida. E é para todo mundo ver que Ele é com você. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, diz que todos estão no mesmo lugar, unânimes em oração, e quando sopra o Espírito do Senhor sobre eles, eles são cheios, começam a falar em novas línguas, línguas repartidas como que de fogo, e do lado de fora tem gente olhando para quem está dentro e dizendo tão embriagados, porque quando o Senhor opera na vida de quem tem vida no altar, quem está de fora vai ver o que está acontecendo do lado de dentro. Quem está de fora vai ver o Senhor operando do lado de dentro. Mas isso só acontece com quem tem vida no altar, com quem se dispõe a ir à tenda do encontro, com quem busca se encontrar com Deus, com quem se dobra no altar, na manutenção no altar. Aí Deus responde, Deus manda fogo, Deus sopra dos 4 cantos do seu vento. O Senhor responde, e quem está de fora não entende nada, mas vê Deus operando do lado de dentro. Vai economizar no glória para o domingo, irmão? Ou vai entregar tudo essa noite? O Senhor ainda é o Deus da tenda do encontro. O Senhor ainda é o Deus que responde com fogo no altar. Ele está na casa essa noite. Ele está presente essa noite. Você veio à tenda do encontro. Você veio para o Monte Carmelo essa noite. E o Senhor já está respondendo. Já está agindo. A nuvem do Senhor já desceu na casa. A glória do Senhor já se manifestou. O fogo do Deus está descendo sobre esta casa. Aí depois desse acontecimento, todo o povo se converte a Deus de novo. Porque quando alguém vive no altar, vive de intimidade com Deus, ele carrega uma mensagem, e mensagem que faz o povo se converter. Aí o povo confessa, só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Depois disso, Elias mata todos os profetas de Baal. Daí, a notícia chega até Jezabel, capítulo 19. E Jezabel manda um recado para Elias. Ô Elias, tu é bem corajoso, não é? Tu é bem valente. Tu é bem ousado. Homem de coragem. Quero ver se tu é assim mesmo. O que aconteceu com os meus profetas vai acontecer contigo do mesmo jeito. Aí chega um divisor de águas na vida de Elias. O profeta corajoso, ousado, sensível à voz de Deus, homem que dá manutenção no altar, que quando prega o fogo cai do céu. Agora ele sente medo, sente o pavor, está angustiado, está triste, não sabe o que fazer, ao ponto de pedir a morte no versículo 4 do capítulo 19. Ele ora pedindo a morte, ele foge para o deserto, ele quer se esconder. Mas Deus
tem seus meios, as suas maneiras de encontrar quem foge do chamado. E quando Elias está lá no deserto, apavorado, pedindo a morte, um anjo do Senhor se revela a Elias. Diz para Elias: Elias, levanta e come. E o que Deus mandou foi pão e água. O que Deus mandou foi pão e água. Era Deus dizendo para Elias: Elias, te posiciona, te levanta. Não vai ser uma perseguição que vai te parar. Elias, te alimenta, te fortalece. Mas Elias come e volta a dormir. Aí pela segunda vez vem o anjo do Senhor, desperta Elias, diz para Elias: levanta, come, segue viagem, homem. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus, Ele insiste em você, Ele investe em você, Ele aposta em você, porque Ele não desiste de você. Não vai ser uma perseguição que vai te parar, não vai ser uma enfermidade que vai te parar, não vai ser as tuas preocupações que vão te parar, não vai ser a tristeza que vai te parar, essa depressão não vai te parar, essa ansiedade não vai te parar, porque Deus não desiste de você. Aleluia! Um homem na palavra também bem ousado, puxa até da espada para cortar a orelha. Ele, quando Jesus chama ele para orar, ele dorme 3 vezes. Quando Jesus está sendo julgado, preso, crucificado, ele nega 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscita, convoca seus discípulos lá para o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, Jesus faz 3 perguntas. Negou 3 vezes, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes e recebe 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Dormiu 3 vezes. Imagina, sendo convidado por Jesus para ir no monte, e vai dormir 3 vezes. Se dizia ser discípulo de Jesus, que nunca ia o abandonar, e negou 3 vezes. Mas no mesmo lugar onde Jesus chamou ele de pescador de homens, é onde o Senhor vai dizer para ele: Pedro, eu não desisto de você. Eu não vou desistir de você. Você pode ter feito um monte de coisa, dormiu, parou no meio do caminho, desanimou, se entristeceu, se está sentindo fracassado, se está sentindo frustrado, me negou 3 vezes, mas eu não desisto de você, Pedro. É Deus dizendo para você: não importa como você veio hoje, mas Ele continua com você, Ele vai continuar investindo em você, porque Ele não desiste de você. E esse mesmo Pedro que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, recebeu 3 perguntas, quando prega, mais de 3.000 almas se convertem, porque o Senhor não desiste de alguém que tem um coração sincero, que confessa seu pecado. Deus não desiste de você, Ele não desiste de você. Prova disso, que Ele mesmo se entregou por você numa cruz, derramou seu sangue e foi por você, aceitou sofrer e foi por você, aceitou apanhar e foi por você, aceitou ser preso e foi por você, aceitou morrer e foi por você, porque Ele não desiste de você. Aleluia! Esse é teu Jesus, irmão. Ele continua o mesmo, Ele não mudou. E Ele me enviou aqui para te dizer que Ele não desistiu de você. Tem muita coisa para você fazer ainda. Você só parou no caminho, dormiu um pouquinho, porque a aflição bateu, teu coração apertou. Mas Ele mandou um anjo para Elias para dizer: Elias, te fortalece aí, homem, e continua a tua jornada, continua esse chamado, continua no teu propósito, porque eu não desisto de você. Pão e água é símbolo de provisão, é símbolo de fortalecimento, é símbolo de nova vida. Jesus disse, João 6,35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
É Deus enviando provisão quando você acha que não tem mais solução. É Deus te enviando força quando você está se sentindo fraco no fundo do poço. É Deus te levantando quando você não tem ninguém para te levantar, quando te falta uma mão amiga para te levantar, te colocar de pé. Deus está te enviando essa força, Deus está te enviando essa provisão. Deus está chegando com vida, está chegando com cura para você essa noite, está chegando com resposta para as tuas orações essa noite, porque Ele não desiste de você. Daí Elias vai levantar, vai comer, vai seguir viagem. Ele vai chegar até Horebe, conhecido como Monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. E ele vai se esconder numa caverna. O homem já tinha ido dormir, Deus já mandou anjo e agora ele quer se esconder. Ele se esconde na caverna e o Senhor fala com ele: que fazes aí, Elias? Ele diz: Senhor, até minhas entranhas tremem, estou angustiado, estão me perseguindo, querendo tirar a minha vida, e só restou eu dos profetas. Eu estou querendo a morte. Ele está desesperado, não sabe o que fazer. Daí ele se esconde naquela caverna. Mas Deus tem os seus meios, as suas maneiras de encontrar aqueles que fogem do chamado. Elias sentiu o peso do chamado. Elias sentiu o peso da responsabilidade que é ser um profeta, que é pregar a verdade, que é carregar a verdade. E agora estão perseguindo ele, estão querendo matar ele, estão querendo paralisar Elias, estão querendo encerrar o ministério dele, colocar um ponto final na vida dele, acabar com seus sonhos, seus projetos. Mas Deus tem seus meios e as suas maneiras de encontrar aqueles que fogem do chamado. Há um homem na palavra, por nome de Jonas, também é profeta, mas é um profeta desobediente. Aí como tem gente que é desobediente, até tem título, tem função, é profeta, é pregador, é isso e aquilo, mas é desobediente. Quando a voz do Senhor veio a Jonas, dizendo para ele ir até Nínive pregar uma mensagem, que quem sabe uma mensagem pesada, quem sabe uma mensagem que confrontava, exortava, mas era a mensagem que ia levar libertação e salvação para aquele povo. E quando Jonas se negou a seguir a vontade de Deus, ir por um caminho contrário à vontade de Deus, daí ele pega uma embarcação, e por causa da desobediência dele, até aqueles homens da embarcação vão sofrer, vão perder parte da embarcação, porque quando alguém desobedece à vontade do Senhor, não é só ela que sofre, mas quem está à sua volta vai sofrer também, por causa da sua desobediência. Mas daí Jonas, dormindo bem tranquilo no meio de uma tempestade, é despertado por aqueles homens daquela embarcação. Daí perguntam para ele: olha, de onde vens, para onde vais, o que estás fazendo aqui? Daí ele vai confessar tudo. Daí ele diz: olha, me joguem no mar. E Deus vai dar conta. E Deus tem seus meios, as suas maneiras de encontrar aqueles que fogem do chamado. Para Jonas, Deus tinha um peixe preparado para ele, para encontrar ele. E para Elias, diz que veio um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava naquele fogo, fogo estranho. Aí veio uma brisa suave. E quando passou a brisa suave, se ouviu a voz do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aí, profeta? Por que te escondes, profeta? Para Jonas, Deus tinha um grande peixe. Para Elias, Deus tinha uma brisa suave. Para você essa noite, o Senhor preparou este culto, marcou este encontro essa noite, para te dizer: que fazes aí, profeta? O que você está fazendo aí, irmã? Por que te esconde, jovem? Não fui eu que te chamei, não fui eu que te levantei, coloquei dons, talentos na tua vida, e agora você quer se esconder? Se esqueceu de mim, profeta? Se esqueceu que fui eu que te sustentei no deserto? Você esqueceu que fui eu que estava contigo no Carmelo? Por que te escondes, profeta? O mesmo Deus que foi com Elias no Carmelo é o mesmo Deus que vai encontrar ele na caverna.
O mesmo Deus que é com você no seu dia bom, também é o mesmo Deus que vai estar com você no dia mau. O mesmo Deus que vai estar com você na alegria, é o mesmo Deus que vai estar com você quando a tristeza bater na sua porta. O mesmo Deus que está com você no tempo de bonança, também vai ser o mesmo Deus que vai estar com você quando chegar a miséria. Esse Deus não muda, Ele não falha, não mente, não se arrepende, mas Ele permanece o mesmo e não mudou. É o que era, é o que é e é o que há de vir. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. É princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é o primeiro e o derradeiro. Ele não muda, é eu e você que mudamos, é eu e você que tomamos decisões erradas, e quando a coisa aperta nós queremos fugir, queremos dormir, ou também quem sabe até se esconder. Mas o mesmo Deus que está com você no seu dia bom, Ele está com você também no dia mau. Aleluia! Porque Deus tem seus meios e suas maneiras de encontrar aqueles que fogem do chamado. E Deus marcou aquele encontro com o profeta, com Elias, para dizer para Elias que Elias ainda tinha muita coisa para fazer. E se você chegou aqui achando que tudo acabou, que o Senhor não vai te usar mais, ou que você não quer fazer mais nada, Deus me enviou aqui para te dizer que ainda tem muita coisa para fazer. Para Elias o Senhor disse: Elias, volta pelo mesmo caminho que tu veio. Vai ungir Azael como rei da Síria. Vai ungir Jeú como rei em Israel. E vai ungir Eliseu no teu lugar. Opa, peraí, mas o Senhor quer me tirar da posição? Não. O que o Senhor quer fazer é te usar para instruir e capacitar alguém no reino. O que o Senhor quer fazer, Ele quer fazer você de canal de bênção na vida de alguém. Hoje, se nós somos oportunizados, falo por mim, se hoje sou oportunizado, foi porque alguém um dia chegou e estendeu a capa sobre a minha vida. Foi porque alguém um dia me instruiu, me ensinou o caminho do céu. E é por isso que hoje eu posso estar aqui falando essa mensagem para você. E Deus quer fazer de você alguém que vai instruir outro no teu lugar, mas não para te tirar o lugar, mas para que vocês dois juntos possam fazer a obra dele. Porque diz que Eliseu acompanhava Elias, aprendia com Elias, andava junto com Elias, vivia os mesmos milagres com Elias, aprendia com Elias, via o sobrenatural de Deus com Elias. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele te encontrou essa noite. Você achou que ia fugir, você achou que ia conseguir se esconder, não queria fazer mais nada, queria ficar quietinho no teu lugar, mas o Senhor não desiste de você, e Ele vai fazer de você alguém para instruir, capacitar alguém dentro do reino de Deus. Aleluia! Oh glória! É isso que o Senhor quer fazer na tua vida essa noite. É por isso que você veio à casa do Senhor essa noite. É por isso que hoje se abriu as portas da tenda do encontro. É por isso que hoje o altar foi preparado. Porque Deus tinha um encontro com você para te dizer que não dá para se esconder. Salmos de número 139, e o verso 7, diz o salmista: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia eu correr e escapar da tua presença? Verso 8, se eu subir aos céus, aí estás, mas se eu cavar a minha cama na mais profunda sepultura, aí também estás. Não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder do Senhor. Os olhos dele são como chama de fogo, contemplam todos os seres viventes da terra. Ele é Deus de perto, também é Deus de longe, e Ele está com você nessa guerra, está com você nessa peleja, e me trouxe aqui para te dizer que não dá para se esconder da presença dEle. Se coloque de pé. Era essa a mensagem de Deus para a tua vida essa noite. E eu quero te convidar, a você que foi tocado por esta palavra, que Deus falou ao teu coração essa noite. Se você deseja mais força, mais ânimo,
Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Se você quiser, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que achou que tudo acabou para você, está como Elias, está lá no deserto agora, sem saber o que fazer, desesperado. O Senhor está aqui para te levantar. O Senhor trouxe pão e água para você se fortalecer. Você que quer viver algo novo de Deus, você está na tenda do encontro. O altar está preparado e o Senhor vai derramar fogo do céu sobre a tua vida essa noite. Você estava achando que ia se esconder, estava achando que ia conseguir fugir de Deus, mas o Senhor trouxe esta palavra ao teu coração essa noite, para te dizer que não acabou, não parou por aí. Queriam colocar um ponto final na tua vida, mas o Senhor apaga esse ponto, coloca uma vírgula e continua escrevendo a tua história. Vem